Olá, esse é o grupo ALS Machine. Hoje vamos fazer a apresentação de projeto integrador. O nosso tema é Esteiras para caçamba de caminhonete, compostos pelos integrantes Ana Júlia Schettini, Kathleen Garbo, Lucas Bendinelli e Samuel Corrêa. Olá, o nosso sumário será composto pelos principais tópicos discutidos nesta apresentação, que é contextualização, objetivo, justificativo, cronograma, desenho de projeto, MASP com EFMA juntos, viabilidade econômica, vantagens, desvantagens e, por fim, as referências bibliográficas. Olá, me chamo Kathleen Garbo e eu vou falar um pouco sobre a contextualização e o objetivo do nosso projeto. O nosso país ele está entre os maiores exportadores de alimento do mundo. Por isso, é necessária uma mão de obra braçal muito grande, devido à demanda de produtos exportados. Nós estamos no segundo lugar na exportação de grãos, perdendo apenas para os Estados Unidos. A gente exporta 122 milhões de toneladas de grãos. Já na exportação de carne bovina, o nosso país segue liderando entre as potências. Na nossa região de Itapetininga, nós temos a presença de muitas plantações. Algumas da parte pecuária temos também, mas o foco é das plantações. Essas plantações, em sua grande maioria, são baseadas em agricultura familiar, pequenos produtores, etc. Olá, me chamo Kate. O objetivo do nosso projeto, nós visamos a implantação de uma esteira motorizada às caçambas das caminhonetes, para facilitar a movimentação de cargas pesadas, pois os produtores, em sua grande maioria, eles têm uma média de uns 40 anos de idade. Eles já não podem mais fazer tanto esforço e tanto trabalho braçal, porque isso demanda muito esforço físico e acaba prejudicando eles ter que levantar muito peso para carregar as caminhonetes. O nosso projeto visa isso. Ao ver as necessidades, a gente quer ajudar a melhorar a ergonomia do produtor e do funcionário. O objetivo. Oi pessoal, eu sou a Ana e eu vou estar falando um pouco sobre a justificativa. Nós realizamos uma pesquisa e nela constava que a média de idade dos produtores rurais está acima dos 40 anos. E com isso, nos gerou uma preocupação, com o bem-estar físico. E também se tornou uma das motivações para a gente estar criando esse projeto. Principalmente porque aqui na região, a gente trabalha muito com agricultura familiar. E as pessoas, que fazem parte desse ramo, elas dependem quase que exclusivamente das suas produções. Então, ter um problema de saúde não ajudaria muito e a gente quer estar sanando esse problema. Bom, e aqui está o nosso cronograma, com a descrição das tarefas, o que a gente achou importante, que a gente precisava fazer, a gente colocou nessa descrição das tarefas, que seria a escolha do projeto, o levantamento de dados do projeto, a definição dos materiais, características de construção, o meio de funcionamento, carga máxima, ajustagem de angulação, a potência do motor, determinar o antiderrapante, que a gente achou que pudesse ser um trabalho uma coisa bem importante para a gente estar colocando na nossa esteira. A elaboração do modelo 2D e 3D, que o Lucas fez o favor de estar fazendo para a gente. Algumas alternativas gerais para estar resolvendo os problemas, os cálculos dimensionais e a apresentação final. Notem que as tarefas antecedentes, algumas é preciso que as tarefas anteriores estejam concluídas, mas, por exemplo, em alternativas gerais não tem essa necessidade. A gente estipulou também uma duração para a gente estar realizando isso, uma duração em horas, e estipulamos também um prazo final para a gente estar realizando todo esse processo. Olá, eu sou o Lucas Bendinelli. Agora eu vou falar sobre os desenhos de projeto. Primeiramente, irei falar sobre o desenho feito da caminhonete. O software usado foi SolidWorks, como podem ver, uma projeção 3D.
Esta caminhonete não foi feita com base em nenhuma existente atualmente no mercado, foi de livre e espontânea criatividade. Assim, realçando uns pequenos detalhes. Podemos ver aí que essa caminhonete ela está já com a esteira incorporada e com os objetos também. Falando em pontos, primeiramente sobre a esteira. Ela aí está incorporada na caçamba e na tampa traseira. Nós podemos ver na imagem acima, a tampa traseira tem a mesma cor da caminhonete. Porém, estamos pensando em fazer de dois tipos. Este que está sendo representado com a tampa traseira no veículo e um tipo com a tampa traseira fora do veículo. Seria basicamente a mesma coisa. A única diferença é que o ângulo estaria mais próximo do veículo. Como podemos ver na imagem 1, embaixo da lanterna traseira, tem uma pequena parte ainda está reta, aí depois começa o ângulo chegando próximo ao solo. Não toca 100% ao solo, fica próximo. Já para risco de não riscar o próprio carro, etc. Com isso a gente consegue ter ela próxima ao solo, facilitando o carregamento e descarregamento dos objetos. Sendo que ela, na área de carregar, nós podemos encostar o veículo perto do objeto, dependendo da altura dele, ela carrega automaticamente. Ou de outro jeito, só empurra um pouquinho, no qual pega o atrito do objeto com a esteira e ela leva automático até o centro da caçamba. Assim, apenas o operário tem que posicionar. Já isso funciona quase semelhante ao modo de descarregamento, pois é só colocar na reversão da esteira, que aí no caso elas vão ao chão automaticamente, de um jeito devagar, por isso não tendo uma certa danificação do objeto. Aí, como eu havia falado, no caso dela, sem a tampa traseira, aquele pequeno avanço que tem representado na imagem 1 não estará presente. Então, ela é como se fosse, em grosso modo dizer, a esteira vai acabar a caçamba e já vai, como se diz, chegar ao chão. Chegar ao chão de modo devagar, para não haver riscos de danos. E com um pequeno ângulo para facilitar o carregamento também. Olá, eu sou o Lucas Bendy. Assim como o desenho anterior, esse também foi feito pelo SolidWorks. Como podem ver, é um desenho 3D. Este daí ele é um motor elétrico. Usamos como base um pela internet, porém fizemos várias modificações. Esse, a princípio, é um de 50 watts com 2.000 RPMs. Esse motor pode ser modificado até o fim do projeto, se caso vemos que 2.000 RPMs é muito ou pouco. Esse motor ele terá um acoplamento no qual esta haste representada na imagem 1, que sai do centro do motor, será acoplada e fazendo assim o movimento da esteira. Ele será vinculado, no caso de caminhonetes grandes, igual Ram 2500, Ram 3500, F-150, esses caminhonetes voltadas grandes e as importadas, no qual elas têm capacidade de ter este motor acoplado, pelo seguinte motivo: elas usam baterias de maior amperagem, muito conhecidas como baterias de caminhão. Então seria de um funcionamento no qual seria capaz de movimentar a esteira sem afetar o funcionamento do veículo. Já em casos de picapes pequenas, igual Fiat Strada, Chevrolet Montana, Volkswagen Saveiro, entre outras, até mesmo a Fiat Toro, que não é tão grande e usam baterias de carros convencionais, aí será feito com suporte, tudo bem detalhadinho, terá uma bateria auxiliar na própria caçamba mesmo, com as fiações bem escondidas, dando uma aparência de original. Esse será necessário, pois isto, ao ligar, pode afetar o funcionamento do veículo. Então, por isso, o uso auxiliar. Temos os pontos de fixações, como dito anteriormente, será vinculado ao acoplamento da esteira e a haste central, que é no qual ligada ajudará ao funcionamento da esteira. Ele terá botões liga e desliga, para também auxílio. Ele terá um nível de ruído relativo de nível médio, pois por ser elétrico ele não tem um barulho exorbitante, mas também não é silencioso.
bem que ele em funcionamento, com o carro ligado ou desligado, será pouca percepção. Até mesmo que a esteira pode fazer algum tipo de ruído. Uma pequena observação, ele não foi desenhado junto à caminhonete, junto à esteira, por causa de difícil visualização, e até mesmo a parte de projeção seria uma parte tanto dificultosa. Então optamos a fazer ele de modo separado, com isso dando uma melhor visibilidade do mesmo, conseguindo ver pequenos detalhes e o formato em si de todo o desenho. Bom dia, me chamo Samuel Corrêa e irei apresentar o FIMEA e a viabilidade da empresa da ALS Machine. Vamos iniciar com o FIMEA do produto esteira para caçamba de caminhonete. Inicialmente, tentamos encontrar possíveis problemas de fácil manutenção ou de detecção. Focalizando na estrutura do equipamento, podemos determinar como possíveis problemas o rompimento da estrutura do rolete ou da mesa, sendo os possíveis causadores da danificação do produto a ser transportado ou da parada da transportação. Como a causa desses problemas, podemos determinar a má utilização do equipamento ou uma falha na montagem ou produção do componente. Como são problemas em que pode afetar a qualidade do produto ou parar a transportação, foi decidido então colocar uma gravidade de 800 para 1000 e com recomendação de parar no transporte e a realização da manutenção ou troca do componente. Ainda pensando na estrutura, podemos determinar a má lubrificação da corrente sendo um possível fator de diminuição da fluidez da esteira ou do forçamento do motor, sendo possíveis causadores desse problema a má lubrificação ou a limpeza. Como esse seria um problema em que não necessariamente necessitaria de uma manutenção de imediata, então a mesma foi denominada com um grau de gravidade de 500 e com recomendação de realização da limpeza e lubrificação da corrente. Agora, pensando em problemas em que se encontram com uma maior dificuldade para se realizar manutenção, podemos encontrar problemas na elétrica. Podemos encontrar dois possíveis problemas, sendo eles no motor e na fiação, onde pode ocorrer a parada total ou rompimento da energização do motor, sendo ocasionado por uma má utilização do equipamento, mau contato ou ligação imprópria na hora da montagem. Com uma classificação de 750, a recomendação para esse problema seria a revisão de toda a fiação e realização da manutenção. Agora eu irei falar um pouco da viabilidade econômica. Inicialmente vamos considerar nós consideramos o valor total da construção do equipamento como algo em torno de 63.150 e com o valor da manutenção da empresa sendo em torno de 310 mil ao ano. Como no ano zero a venda do equipamento seria nulo e teríamos um total de 25.800 com gastos mensais, deixando assim o primeiro ano no vermelho. Durante o primeiro ano, tem-se a expectativa de que sejam vendidos 3 equipamentos, ainda mantendo-nos no vermelho, porém com uma dívida de aproximadamente 120.100. E durante o segundo ano, a expectativa é de que a venda seja de 2 equipamentos, colocando-nos assim no verde, com aproximadamente 6.100. Insinuando assim que o payback seria de 2 anos. A respeito das vantagens, com este equipamento nós vamos conseguir ter uma melhora na qualidade de vida do usuário, pois como dito anteriormente, em outros tópicos, atualmente este mercado ele exerce
uma força brutal muito grande. É necessário ter isso. Então, há pessoas que carregam sacas de 50 quilos em pequenas distâncias, porém, no final do dia, sentem essa dor. Sentem dor nas costas, dor em todo o corpo em geral. Com essa esteira, nós vamos conseguir melhorar a qualidade neste ponto em específico, pois será menos necessário a atividade braçal, ou seja, menos a quantidade de peso o usuário precisará erguer, tendo assim no seu fim do dia, no seu fim da semana, um dia, como se diz, um corpo melhor, um corpo menos dolorido, com isso sua qualidade de vida melhor. Auxiliando também na ergonomia, pois muitos no carregar o peso ficam não com o corpo 100% reto, e sim com um pequeno ângulo para frente, no qual com o tempo acabam acostumando e ficando, entre aspas, grosso modo mesmo, meio corcundas. Com isso, com a esteira não será necessário esse tipo, então será mais fácil e bem melhor ao usuário a implementação no seu utilitário. A possibilidade de uma melhor agilidade durante os transportes. Bom, com uma caminhonete carregada já, será mais fácil a locomoção, pois a rapidez para carregar será relativamente boa e também o descarregamento. Com isso, não é necessário muitas pessoas para carregar e descarregar. O próprio usuário sozinho coloca até na ponta da esteira, ela locomove sozinha, ele só ajeita. Na hora de descarregar também. Com isso, será mais ágil, ou seja, ele consegue carregar e descarregar seu veículo diversas vezes ao dia, no qual anteriormente ele podia fazer exemplos em 1, 2 vezes somente. A maior praticidade de carregamento e descarregamento também está vinculada à maior agilidade, pois assim ele consegue ter um menor tempo de entrega, com um menor tempo de serviço, com mais agilidade nas entregas. Desvantagem: o preço de venda do equipamento. Em pesquisas, o equipamento no qual a gente vai fazer, com levantamento de dados todos, ficaria cerca de R$60.000. Por quê? A pandemia, de certo modo, afeta isso, pois todos os equipamentos necessários para fazer ela teve um aumento de preço significativo. Em pesquisas dos anos passados, feitas também, cerca de um rolete, no qual iremos usar do mesmo material, mesmo fornecedor, estaria cerca de, exemplos, R$40 a unidade. Hoje, em pesquisas, eles deram R$100 para mais até mesmo. Então, isso faz com que aumente drasticamente o valor dela. Isto pode sim ser alterado com o passar do tempo com o abaixo dos equipamentos necessários. A rigorosidade em relação à manutenção está relacionada ao rolete, a baterias em si, pois assim, um rolete ele tem os rolamentos, e se eles não forem blindados, podem entrar detritos, poeiras, no qual vão ocasionar o funcionamento, travando ele. Com isso, irá afetar o funcionamento da esteira. Na questão da bateria, ela com baixa amperagem vai fazer com que a esteira não funcione, ou a mesma funcione bem devagarzinho, podendo afetar até mesmo o motor. Então essas são questões de revisões básicas, manutenções básicas, porém terão que sempre ser feitas com rigorosidade para uma melhor usufruição do equipamento. As vibrações. Bom, como terá um motor elétrico, ele de pequeno modo tem uma certa vibração. A esteira em si, em funcionamento, também irá ter. Então isso pode acabar meio que incomodando, mas eu acredito que pouco caso, e bem pouquinho, pois o veículo em si estará ligado, e ele ligado já dá uma sensação de vibração. Então a esteira em si vai vibrar, não afetando em si o funcionamento, apenas um certo, como posso dizer, um certo incômodo ao usuário. Essas foram as referências usadas para a criação desse projeto. Nós do grupo agradecemos a participação de todos, esperamos que tenham gostado da apresentação. Muito obrigado.